Pessoal, estamos de volta e agora nós vamos dar dicas para as mamães que estão à espera dos seus filhotes, as gestantes. Quantas de nós já sentiu algum desconforto, algum alimento que não caiu muito bem? A gente vai conversar com vocês hoje e dar algumas dicas nesse assunto. Eu vou conversar agora com a Railane, ela que é mestre em nutrição materno-infantil, para dar esse suportezinho para a gente. Primeiro, Railane, existem alimentos para uma gestante que pode-se dizer assim, são proibidos? Existe, porque a gestação é um período que a gente precisa de um cuidado especial com a gestante. E ela tem toda uma formação, o organismo que é mudado para a gestação. Então, assim, fisiologicamente falando, a gestante tem várias alterações. Então, por conta dessas alterações, existem alguns alimentos que não são indicados. E nós temos alguns alimentos, por exemplo, que são termogênicos, que aumentam a temperatura do corpo e que aumentam o batimento cardíaco e que estimulam a contração muscular. Então, principalmente no início da gestação, não é permitido. Então, nós temos a canela, por exemplo, né? Gengibre. Gengibre. Então, todos aqueles alimentos que a gente gosta de utilizar para poder aumentar o metabolismo, para a gestante não é permitido. Outro cuidado importante é com relação à contaminação do alimento, né? E essa contaminação para a mãe. Então, é muito importante que as mães tomem cuidado com os alimentos crus, carne cru, peixe cru, crustáceos, frutos do mar. Então, que se ela vá ingerir esse tipo de alimento, que seja em locais seguros ou na sua casa, que ela vai tomar todos os cuidados de higiene. Então, que ela saiba também a procedência de onde veio. Né? Da onde veio, para ela poder ingerir com segurança. A outra coisa é leite e derivados de leite, né? Que deveriam ser pasteurizados ou ultrapasteurizados. Então, nada desses alimentos sem o processo térmico para a gente garantir a segurança desses alimentos e que não ocorra a contaminação do alimento para a mãe. Outra coisa importante também para gestantes é com relação, além dessa contaminação, saladas, né? Não consumir salada em qualquer lugar, procurar higienizar melhor o alimento para ela consumir. Então, é muito importante que ela se preocupe com isso, com esses tipos de alimentos. Então, queijo só se for pasteurizado, iogurte natural só se for pasteurizado, frutos do mar e peixes também. Outro problema do peixe é com relação ao mercúrio. Então tem alguns tipos de peixes, por exemplo, o salmão. Que todas as pessoas que são enlouquecidas, que têm a verdadeiro afã pela comida japonesa, sempre vai direto no salmão. Aí a gente tem a comida japonesa, que também o alimento é cru, né? Então, se for em algum local que a procedência não é legal, é melhor evitar. Alguns médicos proíbem mesmo, pede para não comer nada mal passado, nada cru, nenhum alimento cru. E as saladas e os vegetais só consumir em casa, se for sem processamento térmico. Então, e no caso, então, a gente deveria fazer essas restrições o quê? No primeiro trimestre da gestação? Toda a gestação. A gestação inteira. Os termogênicos, então, em toda a gestação também. Porque estimula a contração uterina, né? Então, é importante que a mulher evite durante todo esse tempo. Outra coisa, adoçante, porque ultrapassa a barreira, né? Adoçante é indicado para algumas mulheres que são diabéticas e que têm o problema de diabetes durante a gestação. Corantes, que ultrapassa a barreira, e a gente tem uma mutação, pode ocorrer uma mutação genética durante essa gestação, principalmente no início da gestação. Então, alimentos industrializados, alto teor de sódio. Então, o quanto a mulher puder evitar isso é muito importante. Quanto mais natural, quanto mais natural, melhor. E tem o agrotóxico também, né, que se puder ingerir os alimentos orgânicos nessa fase, principalmente, o cuidado com a alimentação nessa fase é extremamente importante para ela cuidar dela e do bebê. E muita gente fica em dúvida na hora de, principalmente salada, né? Como que higieniza corretamente a salada? Porque se eu for colocar a alface, rúcula ou qualquer outro folhoso, então vegetal, numa água com cloro, por exemplo, isso não vai acabar afetando o bebê? Como é que Então, existe um produto que a gente chama de hipoclorido, que é um pozinho que você compra no supermercado e lá tem a medida que você usa. É uma colherzinha de chá
para 1 litro de água. E aí você dilui e coloca as folhas imersas por 5 minutos ou alguns até 10 minutos. E aí a gente tem o processo de sanitização. E aí, depois desse processo você pode consumir, mas nem todo local que você ingere a salada, você tem esse processo, ou a salada, ou a fruta, né? Tem esse processo. E na sua casa é muito importante que você faça. Para aquelas frutas que contêm casca, para a gente diminuir o risco de agrotóxico, é só pegar uma buchinha, aquelas buchinhas domésticas, amarelinha, com detergente neutro e esfregar. Então aí eu consigo tirar boa parte do agrotóxico, então é mais seguro. Então se a mulher está em casa e tem esse cuidado, é só evitar de ingerir alimentos na rua porque não sabe a procedência, porque o risco de contaminação por via alimentar é muito alto. E aí ela ficar doente pode causar um problema para a gestação também. Isso é bom falar porque em algumas edições anteriores a gente estava inclusive conversando sobre toxoplasmose e os alimentos crus, né? Isso. Então é muito importante que tome a água, água de coco. Vou tomar água de coco na rua. Aonde eu estou comprando, com quem eu estou comprando. Então isso tudo é muito importante. Picolé caseiro, né? Sorvete caseiro, qual é a procedência da água. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Você falou também do picolé, porque... mas não congelou? Se congelou, matou todas as bactérias. Não mata, bem assim. Não é bem assim. A única coisa que mata é temperatura, alta temperatura. Então, alguns alimentos não vão a alta temperatura. Então, por isso que quanto mais ela evitar comer na rua e em locais que não sejam adequados para ela, é muito melhor. E qual dica que você dá, assim, nesse sentido? Quais são... como se alimentar bem, quais são os alimentos corretos, então, como que a gente faz todo esse trâmite com os alimentos? Então, a mulher na gestação, ela pode utilizar os vegetais folhosos e as frutas em muita quantidade, mas desde que seja em casa. Em casa. E a carne tem que ser muito bem passada. Todas as origens, tanto o frango, quanto a carne de porco, quanto a carne de boi, nunca consumir mal passada, né? Então ela tem que se preocupar com isso. O índice de gordura da carne também, retirar a gordura da carne aparente antes da preparação, né? Usar os óleos de boa qualidade para poder preparar a carne, usar bastante alimentos integrais para melhorar a digestibilidade desse alimento. E uma coisa que acontece com a gestante é a constipação intestinal. Muitas gestantes têm isso e sofrem com isso. Então, os alimentos integrais estão ali para poder ajudar. Beber bastante líquido, bastante água. E existe o desconforto gástrico também. Azia, má digestão, aquela queimação, porque gestante a gente sabe, gente, não pode tomar remédio como uma pessoa que não está nessa fase da vida, né? No primeiro trimestre, elas sofrem muito com enjoo, né? E qual é o cuidado? Nunca acordar em jejum total e levantar e ir direto escovar os dentes. Então a gente aconselha colocar um copinho de água do lado, um biscoito de água e sal, e antes de beber o copo de água, come o biscoito de água e sal, então vai diminuir a produção de enzimas e da saliva, aí ela vai escovar o dente, então vai diminuir o enjoo dela ao longo da manhã. A outra coisa importante é beber bastante água ao longo do dia para diminuir o enjoo. A azia, uma coisa interessante é consumir alimentos gelados ou chupar gelo, mastigar gelo, que diminui a azia, é uma forma natural de você diminuir a azia. Porque a azia ela pode ser ocasionada em todos os trimestres. Porque no primeiro é por conta da má digestão, no segundo é por conta da compressão no estômago e do terceiro também por conta da compressão do estômago. Então, a gestante tem azia ao longo de toda a gestação. Então, é para aquela que não pode tomar um antiácido. Então, é melhor chupar gelo ou beber água bem gelada. Ou frutas geladas também. Evitar, assim, as frutas cítricas e, se for frutas cítricas bem geladas, aí você consegue diminuir a azia. E para constipação, que também é um desconforto muito grande, os alimentos ricos em fibras, né? As fibras que a gente chama... tem que ser associada à água também, senão não vai adiantar nada, e que ela consuma para poder melhorar essa função intestinal dela e acabar com esse desconforto ao longo da gestação. Então, gente, olha aí, alimentos proibidos para gestante existem, sim.
e vocês podem consumi-los também da maneira adequada, sempre procurando, claro, a ajuda de um profissional, porque o nutricionista é o melhor amigo da gente em qualquer fase da vida, né, Railane? Verdade. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar vocês agora com as imagens da fofurinha da semana. Te vejo na próxima semana. Tchau!